Olá, tudo certo? Eu sou o professor Deto e o nosso Jornal é sobre a criação do Estado de Israel. O Oriente Médio é um tema recorrente para o Enem e para os vestibulares. Além de ser o berço das três maiores religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, as reservas de petróleo presentes nos países árabes é o combustível que move a indústria, os transportes e a geopolítica mundial. Quanto à questão territorial, os judeus celebram em 2018 70 anos da criação do Estado de Israel. Em 29 de novembro de 1947, a ONU tomou uma decisão histórica. Foi aprovada a partilha da Palestina, o que gerou, alguns meses mais tarde, a criação do Estado de Israel. O presidente da Assembleia da ONU naquele ano era o brasileiro Oswaldo Aranha. Porém, é importante destacar alguns fatos que antecederam este episódio. No final do século XIX, o jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl foi o líder do movimento sionista moderno. Também conhecido como nacionalismo judaico, propunha o fim da diáspora e o estabelecimento de um Estado nacional e soberano. Os judeus também foram vítimas da maior atrocidade ocorrida no século XX. Cerca de 6 milhões foram mortos no Holocausto praticado pelo nazismo alemão na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Em 1946, britânicos e judeus celebram um acordo para a partilha da Palestina. Os árabes rejeitam a ideia. Em 14 de maio de 1948 é criado o Estado de Israel, baseado em uma resolução da ONU que determinou a divisão do então território da Palestina em dois estados, um árabe e um judeu. Logo após a criação do país, ocorre o ataque de Egito, Síria, Líbano e Iraque. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. A guerra termina em 1949. Israel não só vence, como também consegue ampliação do Estado judeu. A Guerra de Suez acontece em 1956. Israel, França e Reino Unido invadem a península do Sinai. Passam a controlar o canal, que é uma região estratégica que permite a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. De 5 a 10 de junho de 1967, acontece a Guerra dos 6 Dias. Desta vez, Israel é atacado pela Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Em menos de uma semana, os judeus quintuplicam o seu território, consolidando o projeto de Grande Israel. A Guerra dos 6 Dias deu a Israel o controle das colinas de Golã, o deserto do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A Guerra do Yom Kippur durou cerca de 20 dias no mês de outubro de 1973. Egito e Síria atacaram Israel em 6 de outubro, dia do feriado judeu, conhecido como Dia do Perdão, com o propósito de reaver os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Esta guerra tem como contexto mundial a primeira crise do petróleo. Nos anos 80, o mundo conheceu a Intifada, movimento de jovens e estudantes palestinos munidos de paus e pedras contra as forças israelenses. O levante também passou a ser conhecida como Guerra das Pedras. Este foi o nosso Jornal de hoje. Um grande abraço, boa sorte nos vestibulares. Não deixa de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Tchau!